Vamos agora fazer a correção da página 42. Vamos lá. A atividade 3 fala o seguinte: hoje, ao sair de casa para ir trabalhar, Tobia tinha esta quantia de dinheiro em sua carteira. Então, eu preciso saber qual que é o total de dinheiro que o Tobias tinha. Como que eu faço essa operação? Se eu tenho dificuldade em somar mentalmente, nossa, mas é muito número, para eu somar isso tudo de cabeça é muito difícil. Eu posso armar a operação aqui no cantinho e descobrir o total. Ou então, usar o raciocínio lógico. Por exemplo, eu posso somar de duas maneiras. 50 mais 20, 70. 70 mais 20, 90. 90 mais 10, 100. 100 mais 10, 110. 110 mais 2, 112. 113, 114, 115, 116. Vamos lá. Ou então, eu posso usar a decomposição. Lembra que eu ensinei poucos dias agora? Como que é isso? Aqui eu tenho 5 dezenas, 2 dezenas, 2 dezenas, uma dezena, uma dezena. Então, o que que eu faço? Eu somo todas as dezenas. 5, 7, 9, 10, 11. Eu tenho 11 dezenas. Se eu tenho 11 dezenas, eu preciso lembrar que uma dezena é igual a quanto? 10. E eu preciso multiplicar 11 dezenas pelo valor de cada dezena, que é 10. Como que eu faço essa operação? Lembram que a gente falou da multiplicação quando ela tem o zero? Eu passo o número que eu tenho aqui para cá, que no caso é 11, e acrescento o zero. Porém, não terminou. Eu preciso somar o restante do dinheiro. Aí eu vou lembrar que eu tenho 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades e 6 unidades. Porém, 110 mais 6 é igual a 116 reais. Lembrando que sempre que eu encontrar esse símbolo R, cifrão, eu tenho reais, que é a nossa moeda, a moeda que a gente usa no Brasil, a moeda de real. Eu posso representar esse 116 de duas formas. Reais aqui, R cifrão, 116. Eu tenho que lembrar sempre de colocar vírgula 00. Por quê? Porque sempre depois da vírgula eu posso ter os centavos. A gente ainda vai aprender essa parte ainda um pouquinho mais para frente. Então, por isso que eu preciso colocar vírgula 00. Ou então, eu vou representar da maneira escrita, 116 reais. Aí me pergunta, eu tenho que responder as questões. Com quantos reais Tobias saiu de casa? A gente já realizou a soma ali em cima e sabe que ele saiu com 116 reais dessa forma ou 116 reais dessa forma. A letra C me pergunta a seguinte coisa: Tobias pagou todos os seus gastos do dia usando somente suas cédulas e moedas. Nós sabemos que existem outras formas de fazer pagamento. Pode ser por transferência bancária, pode ser por cartão de crédito, pode ser por cheque, né? Mas ele usou o dinheiro, as notas e as moedas que ele tinha. Ele não usou outro meio de pagamento, só esse. Aí eu quero saber quantos reais Tobias gastou. O que eu preciso fazer? Eu preciso analisar essa tabela que eu tenho aqui. Portanto, 7 horas, Tobias saiu de casa. A gente já fez a conta e sabe que ele estava na carteira com esse valor aqui, 116 reais. Aí eu tenho que analisar
todas essas frases e observar se ele gastou, ou se ele ganhou, ou se ele recebeu, ou se ele sacou, tá? Para ver se o dinheiro vai aumentar ou vai diminuir. Portanto, eu sei que ele saiu de casa com esse valor aqui. A letra C traz duas questões, né? Ela me pergunta quantos reais Tobias gastou e com quantos reais Tobias chegou em casa. Primeiramente, para saber quanto Tobias gastou, foi o que eu falei, eu tenho que observar a tabela. Olha aqui, tomou o café da manhã, chegou ao restaurante e almoçou, então ele pagou. E esse 150, vamos ver o que é isso aqui. Foi ao banco e sacou o dinheiro no caixa eletrônico. Então, isso aqui ele não gastou. Significa que esse dinheiro vai aumentar na carteira dele. Vai juntar com o que ele tem, vai somar esse valor e ele vai ficar um tanto. Mas, por enquanto, nós ainda não vamos fazer esse cálculo. Quer saber quanto ele gastou. Ele gastou 13, ele gastou 37. Depois ele chegou no shopping. E aí, chegando no shopping, ele comprou um livro, ele jantou e tomou um sorvete. Então, isso aqui também ele gastou. Se eu sei que o Tobias gastou, significa que o dinheiro do Tobias vai diminuir. Se ele está gastando, o dinheiro dele está ficando cada vez menor. Então, para eu descobrir quanto que o Tobias gastou, eu preciso somar todos os valores. Como que eu posso fazer isso aqui? Eu posso usar duas formas, do jeito que vocês acharem mais fácil. Ou eu somo os valores por partes, aqui eu somei o 13, o 37, que deu 50, depois eu somei o 62, mais o 56, mais o 8, que deu 126, lembrando que eu preciso juntar esses dois valores, então eu preciso fazer mais uma operação. 126 mais 50, que vai dar um total de 176. Esse foi o total que o Tobias gastou. Mas eu já posso fazer a minha operação usando todos os algarismos, todas as parcelas, né? Então, eu venho aqui e coloquei 13, 37, 62, 56 e 8. Essa ordem que eu coloquei aqui não vai interferir o valor da parcela. Eu posso colocar o 62 primeiro, depois 56. Eu posso colocar tanto do menor para o maior, quanto do maior para o menor. Posso misturar, não tem problema. Esse valor não vai alterar, desde que eu faça a operação corretamente. Então, olha aqui. Fazendo por partes, eu tive 176. E aqui também, somando todos os valores, também eu tive 176. Então, quanto que o Tobias gastou? Ele gastou 176 reais. Deixa eu colocar mais para cá. Ele gastou 176 reais, que eu posso escrever dessa forma, ou eu posso usar R cifrão 176,00. E basta, quando eu olho isso aqui, eu já leio 176 reais. Ponto. Agora, eu quero saber com quantos reais Tobias chegou em casa. Lembrando que ele saiu de casa com 116 reais na carteira, porém, ele passou ao banco e sacou quanto? 150 reais. Isso significa que o dinheiro do Tobias vai aumentar. Se ele vai aumentar, eu preciso somar. Então, ele tinha 116 reais e somou com 150. Então, vamos lá. 116 mais 150 deu um total de 266. Isso aqui é o que ele ficou depois que ele juntou todo o dinheiro dele. Porém, eu quero saber quanto que o Tobias chegou em casa. Eu quero saber com quanto ele chegou de troco. O restante que a gente recebe quando a gente faz uma compra chama-se troco. Todo mundo sabe disso, já estudaram e lembram, né? Então, vamos lá. Então ele tinha 116, pegou 50 no banco, ficou com 266. Ótimo, ele ficou com 266. Só que durante o dia ele gastou. Quanto que ele gastou? 176 reais. Aí eu vou fazer uma operação de menos, porque se ele gastou, o meu dinheiro vai diminuir. Então, eu tenho que fazer uma subtração. 266
menos 176, ele ficou com um troco de R$ 90 dessa forma ou R$ 90 dessa forma.